Bem, pessoal, estou de volta. Vamos lá agora com propagação do calor, né? Então, vamos ver nossa apresentação, né? Então, vamos começar. Você tem aqui a definiçãozinha do que é calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito, né, de um corpo para outro ou de uma parte do corpo para uma outra parte desse mesmo corpo. É o trânsito, né, provocado por uma diferença de temperatura. Então você vai ter que energia térmica é aquilo que o corpo tem, né, que está acumulado nas suas moléculas. Né? Calor é aquilo que ele dá ou recebe, é aquilo que ele troca. Tá? Então ninguém tem calor, calor é aquilo que você tá ou recebe. Né? É esse o conceito que a gente tem. Tá? A unidade do calor no sistema internacional é o joule, né? E pelo menos a princípio é para você usar o joule, mas é muito utilizado a caloria, né? Então existe a recomendação para não usar mais a caloria, mas ainda continua sendo utilizado. Tá? A propagação do calor ela ocorre quando você tem o quê? Quando você tem diferença de temperatura. Essa diferença é uma diferença espacial, né, entre dois pontos. Isso é chamado também de gradiente de temperatura. Então, quando você tem um gradiente, você vai ter a propagação do calor. Aí as formas podem ser ou condução, ou convecção, ou então irradiação. Tá? E aí a gente vai estudar um pouquinho dos três processos. A condução ela vai ocorrer molécula a molécula. A convecção vai ocorrer ou em gases ou em líquido. Né? E a irradiação ela pode inclusive acontecer no vácuo. Né? É por onda eletromagnética. Tá? Então vamos falar um pouquinho deles. Vamos começar pela condução. Então a situação que está sendo proposta aqui nesse desenho é a seguinte. Você tem aqui cobre, aqui você tem ferro e você grudou bolinhas de cera que derretem facilmente. Você aquece aqui no meio, né, e o calor se propaga para os dois lados. Aquelas bolinhas que estão grudadas no cobre, elas vão derreter primeiro. Aquelas que estão grudadas no ferro vão levar um pouco mais de tempo. Então você percebe que materiais distintos apresentam uma condutibilidade térmica diferente. O cobre, inclusive, é um dos melhores condutores que tem. Tá? Qual que é o modelo para a gente poder entender, né, a condução do calor? Então vamos pegar primeiro um isolante e depois a gente vê, né, como é que é num condutor, tá certo? No isolante eu estou imaginando uma estrutura molecular, então eu tenho aqui as moléculazinhas ligadas umas às outras. Para representar a ligação, né, eu estou colocando aqui como se fosse molas, estou imaginando algo parecido com isso. Veja, tem aqui uma cama, tem aqui as molinhas, uma presas às outras. Se você começa a balançar uma, daqui a pouco as outras estão balançando também, porque elas estão presas. Né? Então é a ideia, você fornece a energia térmica, energia de vibração, a molécula começa a vibrar e a vibração se propaga pela rede. Né? Só que esse processo é lento. Né? Agora, num material que é considerado condutor, aí a diferença é outra. Você tem a rede, você tem a estrutura, como você pode ver, mas existe em volta o que se chama de mar de elétrons, ou um gás de elétrons. Então você fornece energia, né, essa molécula pega e vai passar para as outras, mas passa por aqui um elétron livre que pega essa energia e leva mais rapidamente para outro lugar. Então, por isso que se você tiver, por exemplo, aqui uma colher metálica, aquece, daqui a pouco você vai sentir a sua mão quente, porque o calor vai se propagar rapidamente. Já, né, num material que é isolante, uma colher de pau, você coloca ela aqui em cima do fogo, não vai esquentar a tua mão. Em compensação, pelo fato da propagação de calor não ser tão rápida, pode até ser que aquela ponta ali fique queimada, destrói a ligação que tem entre as moléculas, né? Porque ele não escoou a energia, então aquela molécula ficou vibrando muito, quebrou a ligação com as outras, e teve uma reação de combustão, por exemplo. Tá? Bem, vamos definir o que vem a ser o fluxo térmico. Né? É a grandeza que mede a quantidade de calor que está sendo fornecida por tempo. Como o calor é medido em joule e tempo em segundo no sistema internacional, a hora que você pegar joule por segundo, isso aí vai dar o watt. Então, repare que é a unidade de potência. Né? Agora, pode aparecer caloria por segundo.
né? Porque caloria continua sendo utilizada apesar da recomendação de se evitar. Tá? Bem, para você trabalhar matematicamente com condução, é utilizado a lei de Fourier. E é utilizado ainda em uma condição bem tranquilinha. Você tem que ter um objeto com uma geometria bastante tranquila, calminha. Aqui, ó, tem aqui, por exemplo, uma parede, tem aqui uma área A, tem uma espessura L e tem uma diferença de temperatura. Então, você vai ter que o fluxo vai ser a constante de condutibilidade vezes a área vezes o gradiente de temperatura pela espessura. Essa constante, ela depende do material, então é um valor tabelado, você vai numa tabelinha e pega. Por sinal, né, repare, ó, o ar seco ele é menos condutor de calor que a lã. Ué, mas por que eu uso uma blusa de lã? Você usa uma blusa de lã porque ela vai reter o ar e o ar é um isolante melhor do que ela. Né? Veja, ó, o ar é um isolante, lã, mesmo a água. Né? Aí você pega os materiais metálicos, eles vão conduzir melhor. Por quê? Porque eles possuem elétrons livres. Né? Então você vai ver, o melhor condutor ainda vai ser o cobre, que é utilizado para condução elétrica. A regra geral é quem é um bom condutor de eletricidade também é um bom condutor de calor. Bem, aqui nós temos a constante de condutibilidade, a sua unidade vai ser o watt metro por Kelvin, tá? E essa constante ela vai variar no intervalo de temperatura. Então ela é uma constante usada ali na equação de Fourier, mas você tem que ver qual que é o intervalo que você está trabalhando. Né? E aí, repare aqui um exemplo que eu acho curioso. Olha, você tem aqui uma panela de vidro. Aqui é a faixa da temperatura ambiente, ó, a água líquida está aqui. Então o vidro, né, ele tem uma condutibilidade, mas se você pegar o alumínio, ele tem uma condutibilidade muito maior. Né? Então, uma panela de vidro, ela pode ser bonita, talvez até seja mais fácil de você lavar isso aí, mas para propagação de calor, ela não é um bom negócio. Né? É melhor você ter um material metálico do que você ter um vidro. Apesar que o vidro é um negócio nobre, acho que em questão de contaminação metálica ali, mas para condução de calor, né, não vale a pena não, apesar do produto ser bonito. Bem, convecção. A convecção ela ocorre devido ao aquecimento de uma parte do material, de um líquido, de um gás. Você muda a densidade dele e mudando a densidade, então aí você vai ter um fluxo. Então, por exemplo, imagine que você colocou água para ferver. Você aquece essa região, né? Então ele vai dilatar, vai ficar menos denso, sobe. A outra parte que está aqui em cima, que é mais fria, acaba descendo. E aí você tem a circulação rápida do material. Né? Então esse processo agiliza a troca de calor, né? A troca de energia. Tá? Um exemplo de aplicação, a geladeira. Né? Então você tem um congelador, via de regra, colocado na parte de cima da geladeira, a gaveta de vegetais na parte de baixo. Por quê? Então repare, se você tem aqui o congelador, ele esfria o ar aqui. Ó. Aí esse ar frio, mais denso, acaba descendo. E o ar que está aqui embaixo, que vai estar mais quente, acaba subindo. Né? Então você tem as correntes de convecção. Como que você pode atrapalhar esse funcionamento? É entupindo a geladeira. Então você coloca um monte de garrafa ali, corta a corrente de convecção. Pronto, a tua geladeira não está funcionando mais tão bem, porque o que faz o resfriamento do material que está lá dentro é justamente essas correntes de convecção. Tá? Estou vendo aqui, está voando uma borboleta aqui em casa. Bem, pessoal, vamos continuar. Uma borboleta menos na face da Terra. Coitadinha, já era. Parei o vídeo, mas está resolvido. Bem, então tem a geladeira. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma propaganda, porque tem geladeira que tem o congelador embaixo, né? E a parte mais quente em cima. E isso não favorece as correntes de convecção. Aí a explicação do vendedor é só para a questão de design mesmo. Não tem vantagem física. Inclusive eu acho que para fazer a circulação eles vão ter que ligar um ventiladorzinho aí. Né? Apesar que, olha, quando você tem aquelas geladeiras que o congelador é separado do restante, já tem que ter um ventilador lá para forçar a passagem do ar. Né?
quer dizer, uma geladeira daquelas mais simples, em que tem o congelador, ele não tem a separação física numa parede do restante, é que funciona desse jeito que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Bem, irradiação, né? Então é aquela que você vai ter através da propagação de onda eletromagnética. Né? E só lembrando, luz é um exemplo, né? Que é uma faixa pequenininha que você enxerga, mas, né, a faixa toda de radiação eletromagnética é muito ampla. Veja que as frequências, né, indo de raios cósmicos, né, até ondas curtas. Tá? Então você tem aí todas elas vão ser utilizadas para a propagação do calor. Tá bom? Além disso, você tem também algumas aplicações, né? Então essa parte de radiação vai ser interessante para você poder explicar depois o efeito estufa, né? Que a atmosfera ela é transparente à luz que vem do Sol, né? Mas ela é parcialmente transparente aqui à radiação, né? Que vem devido à temperatura aqui do ambiente, então o calor acaba retido, como se fosse uma estufa, daí o nome do fenômeno, tá bom? Outra aplicação que aparece também em vestibular é a da garrafa térmica. Né? Então repare que ela foi construída pensando em evitar a troca de calor. Então, por exemplo, você pode colocar aqui dentro tanto um líquido quente como frio. A ideia é isolar do ambiente. Então vamos imaginar que você colocou café. Né? Então repare que as paredes são de vidro espelhado para evitar radiação. Né? São paredes duplas com vácuo no meio para evitar a condução térmica. Né? Tem uma tampa para evitar a convecção do gás quente aqui escapando da garrafa, né? Mas ela não é perfeita. Então você coloca o líquido aqui, vai esquentar as paredes, por condução vai acabar chegando e esquentando aqui a tampa, né? E aí o ar quente, o ar que está aqui em cima da garrafa vai receber o calor e aí ele vai embora por convecção. Então, se você pegar, colocar café numa garrafa térmica, esperar um tempinho, for lá e colocar a mão em cima da tampa, você vai ver que ela está quente e, portanto, ela está perdendo calor para o meio ambiente. Tá? Mas é interessante você saber, então, as paredes são espelhadas, são paredes duplas, com vácuo no meio, tem uma tampinha. Então, se você observar, ele tenta evitar a condução, a convecção, né, e a irradiação. Vamos para o exercício. Então, primeiro exercício que você tem aí é uma barra cilíndrica de comprimento de 50 centímetros com base, né, base com área de 10 centímetros quadrados. Uma das bases está a uma temperatura constante de 100 graus Celsius, a outra, né, a zero. E ele quer saber qual é a quantidade de calorias que está passando de A para B. Então vamos lá, vamos pegar a nossa mesa e fazer esse exercício. Estou aprendendo a escrever. Já pedi paciência para vocês outro dia, continuo pedindo porque ainda não aprendi. Está melhorando. Né? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho, né? Tenho aqui o calor, né? Ele é igual a meio vezes a temperatura do A menos a temperatura de B vezes S vezes T sobre L. Tá? Então, esse calor vai ser igual a meio vezes 100 menos zero, que multiplica a área é 10, né? O tempo ele pediu em 1 segundo, dividido pelo comprimento que ele deu de 50 centímetros. Tá? Então, meio vezes 100 vai dar 50, 50 por 50 vai dar 1, então isso aqui é igual a 10 calorias. Tá? Então, tá feito. Você achou qual é, né, a quantidade de calor que passa em 1 segundo, 10 calorias. Tá? Agora, o item B, ele quer saber quantos gramas de gelo se derretem em 40 segundos. Então agora é uma outra conta, né? Então vamos lá, deixa eu pegar isso aqui, limpar. Né? Então eu sei que em 1 segundo eu tenho o que? 10 calorias. Tá? Mas eu quero saber em 40 segundos. Então eu vou ter quanto? Um calorzão Q. Esse calor vai ser igual a quanto? Vamos multiplicar incluso isso aqui.
vai dar 400 calorias. Tá? E aí eu sei que isso aqui é o calor de fusão, que é massa vezes o calor latente de fusão. Então 400 vai ser igual a massa que eu quero determinar vezes o calor latente de fusão é 80. Né? E portanto essa massa vai ser 400 por 80 igual a 5 gramas. Tá certo? Então tá aí a resolução desse exercício. Tá? Então o próximo é um exercício que caiu na Unicamp, tá? Que conta a seguinte historinha. Você tem 4 blocos de gelo de mesma massa, temperatura inicial igual, só que o bloco A e o bloco D estão envoltos em cobertor, B e C não. Então ele pede o seguinte: reproduza a figura e indique com setas o sentido do movimento do ar mais quente para o ar mais frio. Né? Então aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, você usa o cobertor para se esquentar? Não, você usa o cobertor para se isolar. Né? A fonte de calor é você. Né? A lã está ali para evitar a transferência do calor. Você é a fonte de calor. Aqui no caso você tem o gelo. Né? A fonte de calor é externa, então você está usando o cobertor para isolar o gelo. Né? E o bloco A e o bloco B tem o cobertor, B e C não. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Você vai ter, né? O A está isolado, o B não. Então o B derrete, ele esfria primeiro o ar frio desce. E aí, portanto, do outro lado tem que estar subindo. Se está subindo, então o corpo A vai receber primeiro o calor, né? O ar quente, então ele deve derreter. Né? Mas quem derrete primeiro é o B. Né? E quem vai derreter por último vai ser o D. Tá legal? Então aqui você tem o fluxo de calor, né? E aqui quem vai estar derretendo primeiro e por último. Tá bom? Mais um outro exercício. Né? Então esse aí, ele coloca o seguinte, ó, deseja isolar termicamente uma sala de modo que as paredes devem permitir a transmissão máxima de calor por unidade diária de 10 watts por metro quadrado. Sabendo que o interior da sala é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e que no exterior a temperatura máxima é de 35 graus Celsius, calcule a espessura mínima da lã em centímetros que deve ser usada nas paredes, e dá que a condutividade térmica da lã é de 0,04 watt por metro Kelvin. Tá? Então aí as unidades estão no sistema internacional. Né? E repare que ele deu aqui uma grandeza que a gente não conhece, que é watt por metro quadrado. Então quem que é esse watt por metro quadrado? Aqui, ó, nessa parte aqui. Isso aqui a gente não tinha visto. Então vamos pegar a equação da lei de Fourier e ver o que é isso. Olha, vamos pegar a nossa mesinha. Deixa eu limpar a mesa. Tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, né? A lei de Fourier diz que o fluxo é igual a constante que multiplica a área vezes o gradiente de temperatura, que é a diferença entre um lado e outro. Tá? Tudo isso é dividido pela espessura. Né? Bem, você sabe que o fluxo é medido em watt. Metro quadrado é a unidade de área. Né? Então, esses 10 que você tem, né, watts por metro quadrado, deve ser o quê? Deve ser o fluxo dividido pela área. Olha só, você vai ter que fluxo dividido por área é igual a constante de condutividade que multiplica esse gradiente de temperatura. Então, isso vai ser igual a quanto? 10. A constante ele deu é de 0,04. Uma temperatura, né, você tem aí é de 35. A outra é de 20. Né, e isso tudo é dividido pela espessura que você quer calcular. Então, fazendo essa continha, isso vai dar 0,06 metros, que é igual a 6 centímetros. Tá?
Então, está calculado qual é a espessura que você tem que ter ali de lã, né, para conseguir ter essa razão de 10 watts por metro quadrado. Tá? Então ele não deu para você a área. Então cuidado, porque se você vai resolver esse tipo de exercício, pode ser que você fique meio perdido ali, pô, mas tá faltando área. Não, não tá, porque ele não deu para você o fluxo, ele deu o fluxo por área. Tá certo? Cuidado aqui, porque acaba enganando essa parte. Tá? Bem, quarto exercício. Um corpo é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente e evacuada. Então ali você tem vácuo. Então você não vai ter condução e nem convecção. Do lado externo, em ambiente a pressão atmosférica, você tem o corpo 2, que é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. Bem, as temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes. Então, né, considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Então, item A, não há troca de calor? Não há, por irradiação há, né, porque é a única que acontece através do vácuo. B, não há troca de calor? Não, nós vamos deixar de lado. C, não tem troca de calor? Não, tem, vamos deixar de lado. D, há troca de calor, né, por convecção. Convecção não acontece, né, no vácuo. Então, sobrou como resposta certa, né, a resposta E, né? Você vai ter a troca de calor entre os corpos 1 e 2, né? E a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética. Tá bom? Então, tá feito.